Evangelho de Lucas, capítulo número 7. Nós vamos ler dos versículos 18 a 35. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, dos versículos 18 a 35. Diz assim a palavra de Deus, do 18 ao 35. Todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. E Jesus continuou: a que, pois, compararei as pessoas dessa geração? A que são semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram, entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Vem o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: eis aí um glutão e beberrão de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Oremos. Senhor, fale conosco através de Tua palavra, que sejamos edificados por ela uma vez mais. Alimenta a nossa alma, traz esperança, e no mar das nossas dúvidas, erga o solo firme onde podemos colocar os nossos pés e termos a certeza, aquela certeza que o Senhor tem sobre tudo, inclusive sobre nós mesmos, sobre quem nós somos. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Há um verso de Adélia Prado, de um poema, de um dos primeiros livros dela, de 1976, A Bagagem, em que ela diz algo muito curioso. Ela diz assim: meu Deus, me dá um Natal e sua véspera. Meu Deus, me dá um Natal e sua véspera. O que há de tão misterioso numa véspera? Porque as vésperas das coisas mais interessantes dessa vida, elas são
tão deliciosas. Eu não estou falando das vésperas de coisas ruins que podem nos acontecer. Eu estou falando das vésperas, das coisas mais importantes da nossa vida. A véspera não é um dia qualquer. A véspera, portanto, de um casamento não é um dia qualquer. A véspera de uma homenagem que você vai receber, essa véspera não é um dia qualquer. A véspera de uma promoção que você tanto aguardou na sua vida, no seu trabalho, não é um dia qualquer. A véspera de uma formatura, a véspera de um reencontro. Vou reencontrar amanhã aquela pessoa que tanto tempo já não via mais. A véspera da final da Libertadores. Ela é misturada, né? Ela tem juízo, é João Batista e ao mesmo tempo Jesus, né? Evangelho e ao mesmo tempo juízo. Juízo para uns, festa para outros. Mas a véspera para quem vai viajar, véspera para quem vai realizar algo extraordinário. Não é um dia qualquer. Ela fica entre os dias que são quaisquer dias e o grande dia. É difícil dizer o que é a véspera. Ela fica numa região ambígua, ela fica mergulhada numa ambiguidade, a gente não sabe explicar o que significa a véspera, mas o que a gente sabe é que um Natal sem véspera, que coisa esquisita. Lá em casa, papai tinha uma mania deliciosa de fazer isso com a gente. A árvore ficava vazia, a árvore de Natal ficava vazia. E a gente esperando, né, a véspera, não era exatamente aquele momento em que aquela magia do Natal das crianças, né, vai aparecer. Em alguns é a meia, né, dependendo da sua cultura, né, numa lareira, ou no caso da nossa, era embaixo da cama. E a gente demorava para dormir, gente. Porque queria, não, agora a gente vai descobrir hoje como que vai parar esse presente aqui. Era a expectativa do presente. Claro, para uma criança, Natal vai ser aquele presente no dia seguinte. Quer ver aquele presente que está tanto esperando, recebendo. E a gente fica lutando contra o sono, lutando contra o sono. É a véspera, é aquela vontade. De repente você dorme, né? Você não tem como, você não resiste, você dorme. E aí é o dia seguinte está lá o presente, te esperando. Aquilo que você tanto queria. A véspera é um negócio estranho. Imagine um Natal sem véspera. Imagine uma festa de casamento sem véspera. Imagine o grande reencontro da sua vida sem véspera. Imagine Jesus Cristo sem João Batista. Imagine a vinda de Jesus sem uma véspera. Sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre a véspera. Esse dia tão estranho, que não é qualquer dia, mas também não é o dia. É aquele dia esquisito, porque não podemos dizer que é como qualquer outro dia, mas também não podemos dizer que é o grande dia. Esse texto que nós acabamos de ler nos fala muito sobre esse sentimento. Nos fala muito sobre a realidade da véspera. Esse texto é um texto longo, é um texto que você facilmente identifica três sessões. A primeira sessão, que vai do versículo 18 ao 23, é uma sessão dedicada a uma dúvida, a dúvida de João Batista. Há algo em João Batista que parece servir de dúvida sobre se realmente Jesus, aquele que ele tinha visto e dito ser, aquele para quem ele havia preparado todo o caminho, se realmente ele era quem ele acreditava que era. Ele manda os seus mensageiros para averiguarem os fatos, para perguntarem para Jesus: você é mesmo aquele que João estava preparando o caminho? E nós vemos que Jesus, muito típico dele, né? Sempre que perguntam sobre quem ele é, Jesus ele não diz, ele faz,
ele realiza. Então ele realiza um grande milagre, uma série de milagres que são testemunhas, são sinais de que ele é sim o esperado, de que tudo aquilo que um profeta como João sabia, porque tinha lido Isaías 61, versículos 1 e 2, sabia que estavam acontecendo mediante aqueles fatos que os próprios mensageiros de João Batista testemunharam. Então nós vemos uma primeira sessão dedicada à dúvida de João Batista, perguntando se Jesus é realmente o Messias. Já tínhamos visto de tudo até então. Já tínhamos visto as pessoas duvidarem de Jesus, duvidarem de João Batista. Mas hoje a gente viu pela primeira vez João Batista duvidando se realmente se tratava de Jesus, o Messias. A segunda sessão, que vai do versículo 24 ao 30, abre as duas certezas de Jesus. A primeira certeza de Jesus é a certeza de que João não só é o João Batista, mas é o maior de todos os profetas. Jesus sabe quem João Batista é. Então Jesus apresenta a sua certeza sobre quem João Batista é. E se encerra esse grande texto que nós lemos com os versículos 31 a 35, com a terceira sessão, que corresponde à segunda certeza de Jesus. A certeza de Jesus quanto à multidão que estava seguindo tanto a ele como seguindo a João Batista, que é uma multidão de inseguros, de gente imatura, de gente infantil. Então os versículos 31 a 35 tratarão da certeza de Jesus sobre quem é aquela multidão que segue João Batista e que segue ele, uma multidão de gente imatura. Nós vamos nos dedicar à segunda sessão, a sessão que vai dos versículos 24 a 30. Nesta sessão, Jesus está dando uma certeza sobre quem João Batista é. Isso já é uma lição enorme para a gente, né? Você pode ser um profundo ignorante sobre quem Deus é, mas Deus sabe tudo sobre quem você é. A grande desvantagem entre você e Deus é que você pode inclusive ser ignorante não só com relação a quem Ele é, você pode ser um ignorante com relação a você mesmo. Mas Deus sabe não só quem Ele é, mas sabe quem você é. Esse texto é um texto interessantíssimo, esse trecho em especial, porque ele contrapõe a dúvida de João Batista. A dúvida que João Batista nutria sobre Jesus não habitava em Jesus em relação a João Batista. O que sobrava de dúvida de João Batista em relação a Jesus, sobrava em Jesus de certezas sobre quem era João Batista. Jesus sabia quem era João Batista. E como isso se apresenta no texto desta sessão, desta segunda sessão? De uma maneira interessantíssima. Os versículos 24 a 26a, desta segunda sessão que nós vamos nos dedicar, ela nos mostra o que as multidões dizem de João Batista. Observe os versículos 24 a 26a. Perceberam 3 perguntas iguaizinhas? Repetições no texto bíblico são importantes, meus irmãos. Elas não são só ênfase, elas são também retórica. E elas apontam para um significado importante no texto. Elas estão chamando a atenção para algo importante. Observe a segunda sessão, como ela diz. Em primeiro lugar, a gente já sabe que a primeira sessão é dedicada às dúvidas que os mensageiros levam para Jesus, que João Batista tinha, e a maneira como Jesus lida com isso. A segunda sessão, observe, os mensageiros de João Batista se retiram para se encontrar com João, e então Jesus começa a dizer ao povo a respeito de João. Olha que coisa linda que a gente vai ver acontecendo no Evangelho de Lucas. João Batista falando de Jesus, mas agora Jesus dando testemunho de João. Nós sabemos pelo Evangelho de João que houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio para testificar a respeito da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todos os homens. Ele não era luz, ele não era luz, era uma
testemunha da luz. Mas agora Cristo está dando testemunho de João. E para dar esse testemunho de João, para dar esse testemunho de quem João é, Jesus começa se dirigindo àquela multidão, perguntando para aquele povo, enfaticamente, o que vocês foram ver no deserto? São 3 vezes. O que vocês foram fazer lá? O que vocês estavam indo até lá? Por que vocês estavam indo para um deserto? Por que vocês estavam procurando João Batista? Por que vocês estavam atrás dele? 3 vezes Jesus faz essa pergunta. E para cada uma dessas perguntas, Jesus oferece um contrassenso, 2 contrassensos e uma resposta final e derradeira, que é a verdadeira, a certa, a segura, aquela que mostra a certeza de Jesus com relação a João Batista. Observe, em primeiro lugar, do versículo 24 a 26, o que as multidões foram ver no deserto. As 2 perguntas são acompanhadas de 2 respostas. Observe, o que vocês foram ver no deserto? E aí Jesus disse, um caniço agitado pelo vento. Imagina aí um caniço, imagina aí uma cana agitada pelo vento. Qualquer um aqui sabe que a cana, o que ela faz? Diante do vento ela se dobra. Ela se dobra. Pense o seguinte, será que alguém vai para o deserto para ficar observando canas agitadas pelo vento e que se dobram? Não parece provável que as pessoas e multidões iriam para o deserto para ficarem olhando, olha, as canas estão dobradas diante dos ventos, como são bonitas as canas, mesmo porque a gente não sabe nem se tinha cana no deserto. Então suponhamos que seja uma segunda alternativa, que seja uma metáfora sobre o ser, sobre a identidade de João Batista. João Batista poderia ser comparado a qualquer coisa, menos a uma cana, a um caniço que se dobra diante do vento. Jesus sabia quem era João Batista, sabia, mas o povo também sabia, e o povo não iria atrás de João Batista se ele fosse alguém que se curvasse diante de todas as expectativas que eram nutridas sobre ele. O povo não seguiria João Batista se não visse em João Batista firmeza de caráter. Há algo da firmeza de João, há algo na firmeza, na sua postura, de alguém firme, que atraía as multidões para o deserto. As pessoas vão para o deserto, porque enxergam em João Batista a firmeza de suas posições. Me dirijo a você, meu irmão, a você, minha irmã, que talvez não seja jamais comparado ou comparada a um caniço, que se dobra diante do vento, pela firmeza da sua fé, pela firmeza da sua fé, como você transmite a seus filhos, como você transmite aos seus irmãos, às suas irmãs, como você transmite às pessoas que estão à sua volta. Talvez você seja como João Batista, uma pessoa tão firme, que uma comparação com um caniço que se balança e se dobra diante dos ventos seja completamente inadequada. Talvez você seja uma pessoa firme na fé, mas esteja atravessada por uma dúvida terrível. Crentes firmes na fé, crentes que amam o seu Senhor, crentes que creem em Jesus Cristo e dão sua vida por Jesus Cristo, que são firmes na palavra, que não cedem a qualquer vento de falsas doutrinas, que não se curva diante de qualquer heresia, absolutamente firme na palavra, firme no Senhor, firme nas promessas do Senhor, como diz o hino, mas tem dúvida. Tem dúvida. Deixa eu te dizer uma coisa, no reino de Deus, é possível ser grandioso, mas ao mesmo tempo ser atravessado pela dúvida. Você pode ser um crente maravilhoso, mas atravessado pela incredulidade. A incredulidade não é algo que tira o brilho da sua firmeza.
mas revela a diferença entre você e o teu Senhor. O teu Senhor não é como um caniço que se dobra diante do vento, mas o teu Senhor não é atravessado por dúvida, mas inclusive é o teu Senhor a única fonte da tua certeza quando as dúvidas dominam a sua mente e o coração. A única dúvida que você não pode ter é de que Ele sabe todas as coisas. Mas tudo mais. Pode a sua alma ser atravessada, pode a sua alma ser angustiada. Como será o dia de amanhã? Eu sei que amanhã é o grande dia. Eu sei que amanhã é o grande momento da minha vida. Eu sei que eu vou experimentar uma das coisas mais incríveis da vida. Mas as dúvidas podem vir também no dia da véspera. A véspera também pode ser povoada por questionamentos. A véspera pode ser povoada por dúvidas, por incertezas. Na véspera, a gente pode sentir a fé abalada. As pessoas não foram ao deserto procurar João Batista porque ele era uma pessoa frágil na sua fé. Elas foram porque era uma pessoa firme na sua fé. Mas ao mesmo tempo o texto mostra o quanto João também, como elas, estava atravessado por uma incerteza sobre quem é Jesus. Me dirijo a você que fica se perguntando: será que Jesus vem? Será que Ele vem? Olha que coisa curiosa. O que vocês foram ver no deserto? Segunda pergunta de Jesus. E olha a resposta. Um homem vestido de roupas finas? Quem é, pelo amor de Deus, que vai no deserto encontrar um rei andando com roupas elegantes? Não, você foi no lugar errado, não é isso? Se você for no deserto procurar alguém com vestes finas, você está no lugar errado. Qual seria o lugar certo que você então deveria ir? No lugar onde homens vestem roupas finas, ou roupas régias, roupas de rei. Onde é que as pessoas vestem roupas régias? Num palácio. Se elas queriam procurar um rei, se elas queriam encontrar um rei, se elas queriam ver um rei, elas estavam indo para o lugar errado. Porque se elas queriam encontrar um rei, elas deveriam procurar esse rei num palácio. Se elas estavam procurando alguém com vestes finas, com vestes reais, que fosse para elas um rei, elas deveriam procurar em outro lugar. Mas elas estavam indo no deserto. E elas só estavam indo no deserto porque elas sabiam que João Batista não se tratava de um rei. Sabia que João Batista não poderia ser o Messias. Sabia que João Batista não poderia ser o Cristo. Era uma pessoa firme na fé. Era uma pessoa que sabia sobre Jesus Cristo. Era uma pessoa que preparava o caminho do Senhor. Mas sabiam que ele não era o Senhor. Ele não era o Messias, ele não era o rei. Elas não estavam procurando João Batista num palácio. Elas estavam procurando João Batista no lugar onde João Batista deveria estar, no deserto. Porque é ali que a tradição dos profetas dizia que você encontraria o profeta que prepararia o caminho do Messias. Herodes fica nos palácios. Herodes vive com as vestes finas, mas João não. João é um profeta, e como um profeta, ele está no deserto. E Jesus sabe que aquelas pessoas estão seguindo a João Batista pela sua firmeza e porque sabem que ele é um profeta. A pergunta que nós devemos fazer é: então, qual é a dúvida do povo? É se ele é só mais um profeta, ou se ele é o profeta, se é só mais um dia, ou se é a véspera, se é só mais um anúncio de que Jesus virá, ou se é o último anúncio, a última trombeta, o último momento, a última hora, ele virá. Eles estão em dúvida.
porque não sabem se João Batista é um profeta ou se ele é realmente o último dos profetas, o esperado por todos, porque também esperavam um como se fosse Elias, um que como Elias prepararia o caminho do Senhor, e ele tinha todas as características de um profeta esperado para a missão que ele realizou. Teria que ter a vivência, a experiência, a fala, o discurso e o contexto de Elias. Ele preenchia os requisitos de Malaquias 2:1. Ele preenchia os requisitos da espera do profeta messiânico, o último profeta, aquele que anunciaria a vinda de Jesus. A dúvida então do povo é se era a véspera ou se era mais um dia. A resposta de Jesus ao que João Batista aparece na segunda parte dessa sessão, que vai do versículo 26b ao 28. A primeira, o que as multidões dizem que João Batista é. A segunda, o que Jesus diz que João Batista é. Então, o que Jesus diz em primeiro lugar? A gente vê no versículo de número 26, logo depois de ele dizer, sim, o que foram ver? Um profeta? Jesus afirma, sim. Nesse momento, Jesus, ele diz com clareza quem João Batista é. Ele é um profeta. Mas isso não ajuda muito a multidão, porque ela já sabe que é um profeta. Ela não quer saber se ele é um profeta, ela quer saber se ele é o grande profeta, o maior de todos eles. Então Jesus diz, sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta, este é aquele de quem está escrito, eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você, tal como Malaquias 3:1 informa. Este é aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Jesus então não só confirma que ele é um profeta, mas Jesus dá uma resposta àquela multidão, que a gente viu em Lucas capítulo 9, quando Jesus diz aos seus discípulos, o que a multidão diz que eu sou? Alguns acham que você é Elias, ou alguns dos profetas. A multidão ela é inconstante, ela perde a sua confiança o tempo todo, ela perde a sua segurança o tempo todo, e agora ela também não sabe mais se João Batista é o último profeta. Olha para Jesus e parece que será que Jesus é um profeta? Ou será que Jesus é o Elias? Quem é o último profeta? Essa é a grande dúvida do povo, essa é a grande dúvida da multidão. Jesus sana com a seguinte resposta, este é aquele que está escrito, eis que envio adiante de você o mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. João Batista, portanto, não é apenas um profeta, mas é o maior deles. João Batista não é um dia qualquer. João Batista é a véspera de Jesus. Mas há uma ambiguidade nessa véspera. Ela é ambígua. Ela não dá para você, ela não é nem um dia, mas também não é um dia qualquer, ela é ambígua. João Batista é ambíguo, a véspera é ambígua. Veja a ambiguidade como ela aparece no versículo seguinte, quando Jesus diz, e eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Entre todos aqueles que são nascidos de mulher, quem é maior do que João? Ninguém. Ele é maior do que todos. Entretanto, observe como Jesus diz logo em seguida, mas o menor, no reino de Deus, é maior do que ele. O menor no reino de Deus é maior do que ele, embora ele seja maior dentre todos aqueles nascidos de uma mulher. No reino de Deus é assim.
As perspectivas de Deus são ambíguas com relação a tudo que nós somos. E é isso que a gente não entende. É por isso que a gente patina na vida. Porque a gente pensa assim: ou eu sou grande, ou eu sou pequeno. Você é a véspera. Você é os dois. Você é o grande e você é o pequeno. E é isso que você não consegue lidar. Porque você não é qualquer um, mas você também não é ele. Você não é aquele que é julgado e condenado, mas você também não é o Senhor do universo. Você não é um e nem o outro. Você é essa ambiguidade. Você é esse ser grandioso, esse ser de firmeza, de momentos de caráter profundo, que você olha e diz assim: puxa vida, como eu fui firme. Mas ao mesmo tempo você consegue se ver como uma criança apavorada diante de uma péssima notícia. Você é a reunião da segurança num dia e da insegurança no outro dia, e no terceiro dia você é os dois ao mesmo tempo. Você é grande, mas você também é pequeno. Jesus, Ele não é a véspera, Ele é o Natal. Ele é grande em cima, Ele é grande embaixo, Ele é grande da direita, Ele é grande da esquerda, Ele é grande na frente, Ele é grande atrás, Ele é grande em todas as perspectivas, Ele é grandioso em tudo que Ele faz, em tudo que Ele realiza. Não há ambiguidade em Jesus. Ele é sem ambiguidade, porque Ele é o dia. Ele é o dia do Senhor. Ele é o Shabat do Senhor. Ele é o desfrute do Pai. É Ele a quem o Pai diz: esse é o que me dá prazer, contentamento, alegria. Nós somos apenas a sombra de Cristo. Nós somos a véspera do menino Jesus. Não somos Jesus. Não somos a grandeza de Jesus. E talvez por isso, muitos de nós, por nos suportar essa ambiguidade, de sermos ao mesmo tempo pessoas que estabelecem coisas tão grandiosas, mas ao mesmo tempo tão mesquinhas. Como posso ser ao mesmo tempo uma pessoa que faz algo com tanta ternura, mas ao mesmo tempo tão estúpido? Você e eu somos assim. Somos essa ambiguidade. E a gente às vezes não quer essa ambiguidade. A gente quer resolver essa ambiguidade. E quando a gente quer resolver essa ambiguidade, muitas vezes o nosso caminho é como o caminho dos fariseus e dos intérpretes da lei. E esse é o terceiro e último ponto da segunda sessão, e com ele a gente encerra a nossa exposição de hoje. Observe os versículos 29 e 30. E eu lhes digo todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Observe, mesmo com dúvidas, o povo e os publicanos ouviram João Batista. É possível ouvir a palavra de Deus mesmo tendo dúvidas. É possível seguir o Evangelho mesmo tendo dúvidas. Não é uma condição. Você vai peregrinar em meio a dúvidas e certezas, porque você é a véspera. Você vai ter os dois. Você não é só certeza, você é certeza e dúvida. O seu coração é luz e trevas. O seu coração é bondade e maldade. O seu coração é beleza e feiura. O seu coração é dia e noite. O seu coração é grande e é nanico. Mas é possível, mesmo na ambiguidade, seguir a Jesus os seus passos e ouvir a sua voz. Porque certeza e confiança são duas coisas absolutamente distintas. Minha pergunta para você nesta manhã não é apenas se você crê em Jesus,
mas é se você confia nele. Veja como o texto contrasta a atitude da multidão e dos publicanos com a atitude dos fariseus e intérpretes da lei. Veja o que eles fazem. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. Ou seja, os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram a Cristo, porque rejeitaram a pregação de João Batista. Porque não faz sentido querer o Natal sem a véspera, ou querer a véspera sem o Natal. Na história da redenção, João Batista e Jesus é como o grande final da história da redenção. É tanto uma má notícia como uma boa notícia. João Batista traz o discurso do juízo. Jesus traz o discurso da boa notícia. A boa notícia que só faz sentido para aqueles que ouviram a notícia do juízo. O evangelho não faz sentido para ninguém sem João Batista. Tem gente querendo pregar Jesus sem João Batista, que aí fica melhor, né? Ninguém quer pregar João Batista, todo mundo quer pregar Jesus, é mais fácil, um Jesus fabricado, né? Fofinho, um Jesus fofinho, né? Quem não quer um ursinho de pelúcia, dar um abraço no ursinho de pelúcia, se sente todo confortável, né? Então, mas claro que você vai querer apresentar um Jesus bonzinho. E o que a sociedade mais quer? Esse Jesus inofensivo, esse Jesus que é simplesmente, não é, puro amor, como se justiça não fizesse parte da sua própria natureza, como se ele também não fosse um Deus que traz juízo. Um evangelho que é uma boa notícia, sem a má notícia, é como um Natal sem véspera, é como receber Jesus sem ter o caminho preparado por João Batista. Rejeitar João Batista e querer receber só Jesus é como muitos de nós que acreditam que podem receber Jesus sem a igreja. A igreja é a véspera de Jesus. A igreja é a grande proclamadora, aquela que vai anunciar o caminho não da primeira vinda, porque esta foi a tarefa de João Batista, mas a tarefa da igreja é ser a véspera dos nossos dias, a véspera que vai dizer e anunciar o tempo todo que Ele virá. Ele virá. E quem de nós prepara o caminho do Senhor? Quem de nós prepara a vinda do Senhor? Preparar a vinda do Senhor não é só simplesmente você se preocupar com a sua consciência, é se preocupar com a firmeza de um João Batista, e ao mesmo tempo a confiança de que, por mais que a sua fé se abale, Ele virá. Jonas está cada vez mais terrível. Ele virá. Como nos preparamos para Ele e como preparamos o caminho do Senhor? A igreja é a véspera do Senhor. A igreja é a véspera de Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram a véspera, que era João Batista. Será que hoje não rejeitarão também a igreja, a véspera do Senhor? Se você prestar atenção na terceira sessão, ela traz muita luz sobre os fariseus e intérpretes da lei, porque é ela que nos diz que os intérpretes da lei são semelhantes, como diz o versículo 31, a meninos que sentados na praça ficam gritando uns para os outros: nós tocamos a flauta, mas vocês não dançam.
Nós entoamos lamentações, mas vocês não choram. Ou seja, o discurso que eles estão dizendo, o nosso discurso também tem boas novas, o nosso discurso também tem juízo, no nosso discurso as pessoas também são convocadas a dançar, no nosso discurso as pessoas também são convocadas a lamentarem. Mas vocês não dançam quando tocamos as flautas, e vocês não lamentam quando nós lamentamos. Eles estavam esperando que as multidões e Jesus reagissem ao seu discurso, como as multidões reagiram ao discurso de João Batista e reagiram ao discurso de Jesus. Não são poucos, mas muitos, os que querem hoje fabricar uma igreja segundo Jesus, segundo os seus próprios pensamentos, um Jesus segundo os seus próprios pensamentos, uma igreja segundo a sua perspectiva, um Cristo segundo a sua perspectiva. Mas, meu irmão, pouco importa. A igreja de Jesus e Jesus não estão debaixo da mesma categoria das nossas perspectivas. Cristo, não importa qual seja a sua perspectiva, sempre será grandioso. Somos nós, meus irmãos, somos nós que somos desafiados a superar a imaturidade, a olhar para Jesus e dizer: ser como o Senhor não é ser o Senhor. Todas as vezes que a gente quer ser o Senhor, a gente quer tocar a flauta, e a gente vai tocar, e a gente vai ficar frustrado porque as pessoas não dançam. As pessoas só vão dançar diante da voz do Senhor. Por isso hoje, você ouviu muitas vozes aqui. Muitas vozes. Aquelas que você ouviu e nada fez aqui dentro, pega elas como uma folha de papel, amassa, joga fora. Não, isso aqui tem uma utilidade para mim, guarda. Mas se aquela palavra que você ouviu hoje é a palavra do Senhor, ela não só é algo que fala a sua mente, ela traz algo maravilhoso. A única coisa que pode destruir a ambiguidade da dúvida que atravessa homens e mulheres firmes na fé. A pergunta é: qual é? Qual é, Jonas? Eu quero saber o que vai me livrar da dúvida hoje. O que é? Qual que é a resposta? Não tem resposta. O que tem é alegria. Só alegria sobrepõe o pavor da dúvida. Por isso a minha pergunta para você hoje não é se você entende tudo sobre teologia, não é se você entende tudo sobre a fé, se você entende tudo sobre as Escrituras, se você conhece tudo do começo ao fim, se você sabe todas as coisas. Minha pergunta para você hoje é: Jesus está vindo, seu coração se exulta, a alegria, tem contentamento aí, nesse coração, a alegria. Você está vendo os sinais da vinda de Jesus, do que Jesus está fazendo. Você escuta os seus passos, consegue ouvir Ele chegando. Se você consegue ouvir, se você consegue se alegrar com a presença de Jesus, ainda que você tenha dúvidas, ainda que elas estejam ali, elas não vão roubar a única fonte de confiança para a caminhada na vida cristã, que não é informações sobre a Bíblia, é a alegria. Jesus é a alegria dos homens. Ele é o Natal de toda a expectativa nutrida na véspera. Por isso a nossa oração hoje é: meu Deus, me dá Cristo e sua igreja. Não me dá só Cristo. Eu não quero só Cristo. Eu quero Cristo
e aquilo pelo que Cristo deu sua própria vida, sua igreja. Eu não quero só um Jesus imaginado, pensado, que segue o seu padrão, que você acha que pode cultuar na sua casa sozinho. Não, é Cristo e sua véspera, é Cristo e sua igreja, é Cristo e toda a alegria que se tem pela espera do Messias, pela espera do noivo, pela espera em Jesus Cristo. Só essa espera permitirá você hoje levantar as mãos para os céus e dizer: glória a Deus nas alturas, diante do menino Jesus, diante daquele que se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Olhávamos para ele e era pequeno, parecia aos nossos olhos um bebê, mas é o rei do universo. Ele não opera com a nossa ambiguidade. Ele pode nos parecer pequeno, pode na cruz nos parecer o homem mais humilhado e mais derrotado de toda a história da humanidade, mas ele oferece a nós uma outra realidade, a realidade daquele que é grandioso, e só enxergará a grandeza de Jesus aquele que perceber que a ambiguidade pertence a nós, não a ele. Ele permanece grande, não importa se ele esteja numa manjedoura, não importa se ele esteja preso no madeiro, não importa se ele esteja vindo nas nuvens com poder e glória, ele sempre será grande. E você sempre será isso, a véspera. Uma coisa que não é nenhuma, nem outra. Algo que você não consegue explicar. Que hora vai ter certezas, hora vai ter profundas dúvidas. Mas é Ele que vai sustentar você. Porque a véspera, ela só pode ser lembrada se você vivenciar o Natal. E o Natal, para nós cristãos, não é outro senão Jesus o Cristo. Vamos orar, meus irmãos.